Boa noite. Já o pessoal começa a entrar aí. Vai rolar uma live agora aí de transtornos ansiosos. Convidei meu amigo Mário Jorge. Mário Jorge é um grande amigo, excelente psiquiatra, que está clinicando lá na cidade de Ubá. Cidade que é minha terra natal, cidade que eu nasci. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Estão me ouvindo bem? Como está o som? Meu amigo Mário Jorge entrou. Estou aguardando ele aqui. Aguardando ele entrar aqui. Já deu as. Tá dando, acho que vai aceite lá. Fala, Moni, boa noite. Boa noite, meu amigo. Tudo Seu celular está jóia? deitado? Vou colocar ele de pé aqui. Pronto. Certo. Tá bom assim? Tá bom. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Bacana. Tá em casa ou tá no consultório? Estou em casa. Cheguei agora há pouco, tomei um banho e já vim para cá. Beleza. E aí, primeiramente agradecer, né? Prazer muito grande estar falando com você aqui. Prazer é Desde a... Nós nos conhecemos aí desde a pós-graduação que fizemos juntos, né? Belo Horizonte, prazer muito grande estar aqui com você. O pessoal que está ouvindo a gente já deve ter visto lá na live, né? Que lá no feed, desculpe, lá do Instagram, que o tema hoje é transtornos ansiosos. Mas antes disso, eu queria fazer uma introdução de um tema muito importante, né? Que é o Setembro Amarelo. Nós estamos aí no mês de setembro, que é o mês dedicado à prevenção do suicídio. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o CFM e o Centro de Valorização da Vida, destinaram esse mês para a divulgação de prevenção ao suicídio e também falar de temas relacionados a transtornos mentais e etc. Né? Só para vocês terem uma breve noção da triste realidade, né? Mais de 1 milhão de pessoas se suicidam no mundo por ano. No Brasil, mais de 12 mil. Isso no mundo representa que a cada 40 segundos alguém está tirando a vida. É muito sério. 90% dos suicídios estão relacionados a transtornos mentais. Dentre eles, a depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, dependência de substâncias, né, dependência química. Ou seja, e ainda um outro fato, né, Mário? 50 a 60% das pessoas que suicidaram, né, que tiraram a vida, nunca tiveram uma consulta especializada com um psiquiatra. Ou Acontece muito. seja, Tem até alguns lugares que falam que os estudos chegam até 96, 98% das pessoas que tiveram uma tentativa de suicídio, um suicídio consumado, né? Que eles tinham algum transtorno psiquiátrico previamente e metade aproximadamente nunca tiveram atendimento. Infelizmente é uma realidade, né? é um absurdo por N fatores, né? A deficiência do sistema público, a primeira delas, né? De falta de gestão, de profissionais, né? E também pela própria cultura, o estigma, né? Você é da mesma linha minha, a gente sempre procura bater em cima da psicofobia, né? Os transtornos, já que mais de 90% vem dos transtornos mentais, então vamos falar com naturalidade desses transtornos, vamos prevenir essas mortes, né? Vamos fazer a psico É, com a população, né? exatamente, vamos fazer a psicoeducação, né, para essas pessoas. Fica aqui, então, nossa solidariedade aos familiares, porque a pessoa que suicida vai, mas os familiares ficam. E os familiares também precisam de apoio.
vamos seguindo aí com Setembro Amarelo, vamos fazer a nossa parte e vamos todos seguindo em frente aí. Com relação ao nosso tema de hoje, transtornos ansiosos. Antes de eu entrar no tema em si, né, de falar dos transtornos, é interessante que a gente fale sobre quando tenho que procurar o médico, quando que a ansiedade ela ultrapassa do normal, né? É muito comum essa pergunta no consultório: doutor, eu tenho ansiedade, eu preciso tratar ou não? Então, eu vou fazer uma breve explicação, uma introdução, antes da gente entrar, né, no tema. Ansiedade. Ansiedade, gente, é um sentimento natural do ser humano. Todos nós sentimos ansiedade. E a ansiedade está relacionada um pouco com aquela apreensão expectativa a respeito do novo, algo novo, né? A gente tem um centro regulador do medo no nosso cérebro, que é a amígdala. E a amígdala é o nosso estado de alerta quando estamos diante de um evento novo, de um evento que vai nos causar estresse. A ansiedade normal é aquela em que você passa por aquele mal-estar, porém um mal-estar temporário. Ou seja, vou explicar. Eu tenho que apresentar um trabalho na escola, ter uma reunião importante com o meu chefe, vou ter meu primeiro encontro com a menina que pretendo namorar. É normal você criar aquela ansiedade expectativa, muitas das vezes com sintomas físicos, né? Taquicardia, apreensão, pensamento negativo, às vezes até uma respiração mais ofegante. Mas, ao aquele evento passar, a ansiedade cessa. Já a ansiedade patológica é aquela em que esses eventos eles não somem e eles permanecem independentes de você estar preocupado ou não com alguma coisa que vai acontecer. Pelo contrário, né, Mário? Na patológica, a pessoa está pensando em coisas que ainda nem aconteceram, que é o que a gente chama de ansiedade antecipatória, não é? Preocupação excessiva, né, e o sofrimento antecipatório, né? E a ansiedade patológica, tem vários transtornos que alguns a gente vai falar aqui hoje, né? Ela gera prejuízo funcional importante, ela gera grande sofrimento Exatamente. naquela doença, né? Isso aí que você falou acaba de fechar a patológica, ou seja, é uma pergunta, você pode desarmar o paciente, né? Falar assim, para não perguntar ao médico para ele mesmo, né? Você pode até te auxiliar no diagnóstico, se eu quis dizer. Essa ansiedade está disfuncional, né? Essa pessoa está sendo prejudicada no seu trabalho, na vida familiar, né? E ela permanece o dia todo, por vários dias ou meses, né? Porque uma delas, até a TAG, ela é caracterizada por isso, meses, né? Então, essa é a diferença, pessoal. Observar o que a ansiedade em grau bom, normal, ela é bom que ela nos impulsiona. E é preciso também que a gente tenha um pouco de cortisol aí, de adrenalina, para a gente poder impulsionar e ter vontade de fazer as coisas. Mas quando isso se torna uma ameaça, se torna disfuncional, nós vamos entrar no mecanismo de luta e fuga com essa amígdala que eu falei, né? Essa amígdala ela vai ficar hiperfuncionante, a comunicação dela com o córtex pré-frontal, que é a nossa região da frente do cérebro, que dá esse feedback para dar um equilíbrio, para acalmar o cérebro, esse feedback ele não acontece. Essa comunicação da amígdala com o córtex pré-frontal é cortada ou é prejudicada e a pessoa perde discernimento, muitas das vezes, podendo chegar até num quadro de despersonalização, desrealização. O Mário vai falar sobre o transtorno do pânico, mas mais à frente nós vamos ver. E o que eu e o Mário preparamos para vocês? Os transtornos ansiosos, os transtornos de ansiedade, eles são vários, são muitos. Como a gente tem um tempo restrito aqui, né, para falar, a gente separou 2 transtornos, eu vou falar de um, o Mário vai falar de outro, e outras oportunidades, havendo outras oportunidades, a gente fala sobre os outros. Nós escolhemos o transtorno de ansiedade generalizada, também conhecido como TAG, né?
e o transtorno do pânico, que a gente acredita que são aí os principais que estão pegando a gente, as pessoas, inclusive, no momento, né? Momento todo que nós estamos vivendo aí de apreensão, dessa situação mundial, né? Essa pandemia que gerou uma verdadeira epidemia de transtornos mentais, né? Especialmente os transtornos ansiosos, né? Especialmente os ansiosos. Você pode ver que no consultório aumentou bastante, né? E descompensou alguns que estavam já estabilizados, né? Pacientes estabilizados compensaram, outros que já tinham uma certa tendência, tiveram, né, se tornou patológico, e pessoas, muitas das vezes, que nunca tiveram, simplesmente pelo medo irracional, né? O medo irracional, ele tira a gente da razão e leva a gente a um horizonte inconsciente aí, da gente ter pensamentos até muito maior do que imagina. Até vocês devem ter observado na pandemia aí, as pessoas no início saíram correndo para os supermercados achando que ia faltar comida, achando isso é o medo irracional. Quer dizer, as pessoas perdem um pouco de discernimento e o medo irracional a gente tem que tomar muito cuidado porque ele pode criar um inconsciente coletivo, né? E a população inteira entrar nesse pânico aí, né? Pode gerar até pânico. Então vamos falar assim, os principais transtornos, né? Tem o transtorno da ansiedade de separação, mutismo seletivo, fobia social ou ansiedade social, fobia específica, agorafobia, né? Transtorno da ansiedade generalizada, transtorno do pânico. Então eu vou começar a falar. Transtorno também de estresse pós-traumático, né? Que a gente não vai falar hoje. Isso, bem lembrado, não vai falar hoje. O TEPT, né? Que é bem sofrido também, pode cronificar. Hoje, então, nosso foco é em TAG, transtorno de ansiedade generalizada, acho que está bem comum, é um transtorno bem comum. O psiquiatra, basicamente, a gente se baseia em diagnóstico no DSM-5, manual americano, que a gente faz uma tradução, e lá e no nosso dia a dia da prática clínica, né, a gente se orienta nele, mas com essa clínica sempre soberana à frente aí, né? Mas lá ele fala o seguinte, a gente observa no dia a dia, é um transtorno em que existe uma ansiedade e preocupação excessiva ocorrendo na maioria dos dias, por pelo menos 6 meses. Então, essa é uma característica da TAG. Como eu disse lá, entre a patológica, né, e a normal, quer dizer, a TAG ela vai ficar aquela ansiedade e preocupação excessiva durante 6 meses. Essa preocupação excessiva está relacionada à vida social, trabalho, preocupação com dinheiro, preocupação com situações que ainda não aconteceram, né? Preocupação, uma outra característica, ela é difícil de controlar. Né? Não é uma coisa assim, vai passar. Não. Elas estão associadas a 3 ou mais sintomas: inquietação, uma sensação de estar no limite, ou seja, tem paciente que fala com a gente no consultório, né, doutor, parece que eu estou enlouquecendo, porque o negócio realmente foge do controle. A pessoa começa a cansar-se facilmente, porque o cérebro trabalhar nessa aceleração, existe um aumento de cortisol e adrenalina que vai gerar esse estresse, né? A pessoa fica constantemente sob estresse, que é o que a gente chama de estresse crônico prolongado, né? A pessoa vai ficando sob um estado de estresse. Aí vem dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, alguma alteração de sono, né? Que a alteração é uma dificuldade de iniciar, manter o sono, a pessoa não consegue dormir direito, né? E entra numa questão aí, que o Mário falou, a gente estava falando, reunindo todos esses sintomas com 6 meses, existe uma incapacidade, esse transtorno começa a gerar uma incapacidade para a pessoa na vida social, na vida do trabalho e etc. Interessante também dizer que o DSM-5 sempre reforça isso. Primeiramente, tem que se excluir causas clínicas, né, para chegar no diagnóstico. Ou seja, a pessoa tem todos esses sintomas e ela não tem uma condição médica que justifique. Né? E esse, infelizmente, é o nosso dia a dia aqui. A gente vê o paciente chegando com
com bastante sofrimento, né, com bastante dificuldade de lidar com isso no dia a dia, né? E a pergunta muito comum é essa: eu preciso tratar? Não preciso? De onde que vem isso, né? Eles falam: de onde que vem isso? A gente sabe que ansiedade generalizada, assim, a ansiedade de uma forma geral, os transtornos mentais, eles por si só já têm uma tendência genética, né? Eles já têm um componente genético. Associado a essa genética, fatores estressores de vida, ou seja, né, a pessoa já tem um perfil de ansiedade, perfil, personalidade mais perfeccionista, mais de querer as coisas no controle e tal. Aí ela tem uma vida estressante, uma profissão estressante, trabalha demais, às vezes tem algum problema de relacionamento interpessoal, ou de casamento, outras coisas. Essa somatória, associado ainda a um estilo de vida sedentário, né, com pouco exercício físico, alimentação ruim, uso excessivo de álcool, tudo isso entra num pacote aí para deixar a pessoa num estado terrível de controle, né? Falei de alguns sinais, sintomas, e causas aí, Mário, queria que você fizesse uma introdução sobre o transtorno do pânico, e a gente faz assim uma mesclada, né, até para poder diferenciar os dois, né, para o pessoal entender. Vamos lá. Bom, o transtorno do pânico é um dos transtornos ansiosos. Importante saber também que, ao se somar todos os transtornos ansiosos, chegamos numa cifra aí de 23 a 24% de prevalência. Somarmos o transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, fobia específica, transtorno de ansiedade social, TEPT, podemos chegar numa incidência de praticamente um quarto da população brasileira sofrendo com algum desses quadros ansiosos. Ou seja, é o dia a dia do psiquiatra, é o dia a dia também dos psicólogos, né? Então, e o clínico geral, muitas vezes, é que faz, às vezes, o primeiro atendimento, né? Por isso que é importante, talvez, o clínico ter uma noção desse diagnóstico para saber como uma coisa imediata e um bom encaminhamento, né? Pela alta prevalência todos esses transtornos ansiosos. O transtorno do pânico, ele é uma doença do adulto jovem. A prevalência maior é na terceira década de vida, entre 20 a 30 anos. Final da adolescência também tem uma incidência importante, entre 20 e 30 anos. Alguma parte dessa população pode iniciar o transtorno do pânico após os 40, 45 anos, mas não é tão comum. É mais comum no sexo feminino. O sexo feminino, como na maioria dos transtornos ansiosos, tem uma prevalência maior. O dobro da incidência em mulheres do que em homens, né? E o transtorno do pânico, ele precisa de uma condição mínima, que é o ataque do pânico. Lembrar que nem todo paciente que tem ataque do pânico, ele vai ter o transtorno do pânico. O transtorno do pânico, ele pode ser vivenciado pelas pessoas numa prevalência de até 23%. Mas a prevalência do transtorno do pânico gira em torno de 1 a 4%, 3, 4%, dependendo da literatura, né? Durante a vida, mais ou menos aí 2 a 4% das pessoas podem ter transtorno do pânico. Ataque do pânico até 23% da população. Vamos descrever como seria um ataque do pânico. Vamos dar uma ideia subjetiva. Supomos que eu, Munir, vamos atravessar a Avenida Beira-Rio daqui de baixo. E aí, distraído nós dois, conversando, vem um caminhão, quase passa por cima de nós dois. Como estaremos após esse evento? Estaremos sudoreico, pálido, com sensação de medo, boca seca, de repente ofegante, sudoreico, com a sensação de morte iminente. Isso foi um ataque do pânico, teve uma situação, mas não quer dizer que temos o transtorno do pânico. O transtorno do pânico é o ataque do pânico associado. Essa pessoa tem que ter pelo menos 30 dias um medo de ter um novo ataque do pânico. E muitas das vezes a pessoa vai ter comportamentos evitativos para não ter um ataque do pânico. De repente eu não vou num lugar que tem muita gente com medo de ter um novo ataque do pânico, mas tem um comportamento evitativo. E isso é o prejuízo funcional, o sofrimento psíquico que o transtorno do pânico oferece. A maioria das vezes
o ataque do pânico vem, pega a pessoa de surpresa. Algumas vezes o paciente tem uma lembrança, algum pensamento negativo e desenvolve o ataque do pânico logo em seguida. Mas muitas das vezes, via de regra, ele vem sem avisar. E aí a pessoa fica apreensiva a todo momento, né? Com medo de ter um novo ataque do pânico. E os sintomas do ataque do pânico são parecidos com o TAG. A pessoa pode ter falta de ar, coração acelerado, sudorese, tremedeira, boca seca, nó na garganta, muita angústia, formigamento no corpo, ondas de calor, né? E, muitas das vezes, uma sensação subjetiva que vai morrer, que vai infartar, que vai enlouquecer, uma sensação subjetiva que está perdendo o controle da situação. É um surto abrupto de ansiedade, que dura, em média, 10, 15, 20 minutos, né? E isso faz com que a pessoa vá ao hospital, vá ao clínico geral, vá ao cardiologista, pensando que está com um problema clínico, mas um problema psíquico. Até que o clínico, muitas vezes, diagnostica bem o ataque do pânico, né? E faz a rotina clínica mínima, um eletrocardiograma, um exame de sangue para descartar coisas da clínica médica que pode fazer um ataque do pânico, por exemplo, um hipertireoidismo, né? Exato. Essa pessoa depois vai ter que fazer um tratamento aí farmacológico, que é o melhor, o padrão ouro, tratamento primeira linha, farmacológico associado à psicoterapia. E a psicoeducação, que é o que nós estamos fazendo agora, né, Munir? Não adianta o paciente ansioso que vai ter que tomar medicamento, a gente não explicar os efeitos colaterais, quanto tempo vai demorar para o remédio fazer efeito, que o remédio está em enjoo, pode piorar um pouquinho, especialmente no pânico. O paciente tem muito estado de alerta e qualquer efeito colateral que o remédio dê, ele já quer parar. Pode agravar a ansiedade. Né? E até no manejo a gente tem que ter mais devagar com essa titulação de dose, né? E isso aí que eu teria para falar do transtorno do pânico, né? Tem uma causa biológica, né? Como o Munir já até falou, a questão da amígdala cerebral trabalhando hiperativada. A amígdala hiperativa. Né? Com tônus noradrenérgico elevado e serotoninérgico baixo. Por isso que o antidepressivo seria importante, que vai aumentar esse tônus serotoninérgico, serotonina, para diminuir esse hiperfuncionamento da amígdala cerebral, que é uma região cerebral do medo, né? E já tem estudos que, claro que na rotina não precisamos fazer isso, o diagnóstico é clínico, mas tem estudo de neurofuncional de imagem, né, que observa que essa área cerebral está hiperativada e estruturalmente a amígdala cerebral em alguns pacientes do pânico, principalmente aqueles não tratados, podem ficar atrofiados nessa região da amígdala cerebral. Porque como na depressão, nos transtornos ansiosos, há essa alteração, como você falou, do cortisol. Há uma hiperatividade do sistema, né, cortisol, né, aumentando aí a ação do hipotálamo, né, essa neurohipófise trabalhando excessivamente, e se caso não tratar, teremos consequências com esses pacientes. Lembrar também que uma outra coisa, que o transtorno do pânico é uma doença que quase sempre vai ter comorbidade. E aí é o pulo do gato. Por quê? Chega um paciente que tem transtorno bipolar, com transtorno do pânico. O pânico, o médico, o psiquiatra identifica. O clínico, muitas vezes. Mas o bipolaridade, que é uma coisa grave, não. O paciente tem pânico com toque, pânico com agora... Pânico com TDAH. Pois é. Então, uma doença que tem comorbidade. A regra é ter transtorno do pânico e mais alguma doença psíquica. E, às vezes, até mais de uma. Até com a própria ansiedade generalizada. Então, é importante o médico psiquiátrico e o médico clínico, né, diante de um transtorno do pânico, procurar comorbidades e tratar elas adequadamente, né? Senão vai virar uma salada e esse paciente pode até piorar, né? Interessante, Mário, você falou sobre o ataque, né? A diferença do ataque e do transtorno, que é muito comum isso, pessoal. Qual que é a diferença da síndrome do pânico e do ataque, né? Então, deixar claro, pessoal, que o ataque ele pode vir, ele é algo isolado, e o transtorno é uma coisa mais que está mais presente ali, né? Queria que você falasse um pouco da despersonalização, da desrealização. Bom, são dois sintomas que podem ocorrer no... Estão descritos aí nos critérios, né, de ataque do pânico.
E são sintomas que o sujeito que vivencia tem muita angústia, muito sofrimento, né? Até na psicopatologia, isso seria uma alteração da consciência do eu, né? Que É, acontece muito nos quadros psicóticos, mas também no ataque do pânico. A, des, a desrealização, a pessoa tem uma sensação subjetiva de irrealidade, como se ela estivesse em outro lugar, como se ela não estivesse ali na sua em casa. outro tempo, em outras, né? Ela sente uma sensação de estranheza ao ambiente. Já a despersonalização é uma estranheza a si mesmo, né? O paciente que sofre da despersonalização, ele tem uma sensação subjetiva de estranheza a si mesmo, como se não tivesse controle do seu corpo, como se, entre aspas, a minha alma saiu do meu corpo. Vários pacientes descrevem essa sensação. Já estou saindo, eu tenho a sensação, a crise tão forte que está saindo do corpo, né? Relatos de alguns pacientes que às vezes tem um ataque do pânico e fica horas, às vezes quase um dia com essa sensação horrorosa, né? Pavorosa de desrealização e despersonificação, que acontece bastante no pânico e também em quadros de histeria, né? Também pode Sim. estar ocorrendo, né? Essa seria a despersonalização. E muito interessante, né? Aquela que você falou, o medo, né? Que limita a pessoa, né? A esquiva, né? A pessoa começa e ter medo de ir nos lugares e ter um ataque. Tem um colega, eu estou vendo o pessoal que está assistindo aqui, eu conheço grande parte, né? Tem um colega nosso aqui, o Walter, que é psicanalista aqui em Pouso Alegre, falou bem, medo do medo, né? Então a pessoa passa a ter medo de sentir medo. Né? A todo momento ela fica É, apreendendo como se estivesse numa guerra, que a qualquer momento vai ser atacada. é Né? aquele mecanismo de luta ou fuga ali do cérebro que a gente falou, né? O que é o mecanismo de luta ou fuga? Volto a falar, é a amígdala hiperfuncionante e o mecanismo de luta ou fuga é o nosso cérebro primitivo lá, a amígdala, igual você for pensar lá no Homem das Cavernas. E quando ele via um predador, o que ele fazia? Ou ele lutava ou ele corria, né? E E o fisiologicamente, cérebro nosso hoje reage da mesma forma, ele interpreta aquilo de uma forma gigantesca e você entra naquela briga, né, cerebral tentando controlar, mas o negócio é muito intenso mesmo, não há como controlar, né? isso. E o paciente que apresenta esse quadro, muitas das vezes, como eu falei da psicoeducação, temos que orientar que a medicação leva tempo, é devagar os efeitos. O médico psiquiatra geralmente tem mais tato para conduzir essa medicação, porque sabe que o antidepressivo pode piorar nos primeiros dias o transtorno do pânico, né? Então ele começa titulando mais devagarinho, né? Usa às vezes associado benzodiazepínico mais no início do tratamento. E, claro, a psicoterapia, seja ela terapia cognitivo-comportamental, que eu gosto, mas que eu gosto mais ainda, meu gosto é a psicanálise. Então, as duas têm eficácia, né? Só que a psicanálise é uma ciência marginal que ela não entra nos estudos como a terapia cognitivo-comportamental, mas ela tem o seu valor também nos quadros ansiosos. O Mário fez uma introdução aí, já até falando um pouco de tratamento, então nós vamos entrar no tratamento. Por que a gente deixou para falar do tratamento juntos assim? Porque o tratamento ele é basicamente bem semelhante, para não falar que é igual, né? Pessoal, tratamento, medicamento, terapia psicológica, exercício físico, boa alimentação, tem casos que até suplementação é necessário, boa qualidade de sono, meditação com atenção plena, mindfulness já está comprovado, cuidados com a nossa espiritualidade, a acupuntura pode entrar, pilates pode entrar, qualquer coisa de dentro de exercício físico que vai fazer a pessoa relaxar, né, que vai fazer a pessoa ter esse relaxamento do exercício físico é muito importante para tudo. Vamos falar dos medicamentos. Medicamentos, a gente tem os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina. Tem esses aí os mais conhecidos, né? Fluoxetina, sertralina, citalopram, paroxetina, desvenlafaxina, venlafaxina. Os trabalhos comprovam uma eficácia muito próxima, aí vai muito do médico, né?
do perfil do paciente. Importante dizer que aqui a gente não está medicando ninguém, a gente está apenas citando, né, que todos devem procurar médico, caso alguém tenha um familiar ou tenha um transtorno. Valeu? Abaixar sua câmera um pouquinho. Abaixar? Ou você levanta. Isso, ficou melhor agora. Porque sua boca estava... Orientar a pessoa que aqui nós não estamos medicando, né? A gente está procurando só orientar. Esses remédios estão no nosso dia a dia, associado a eles ansiolíticos, que os ansiolíticos são muito úteis na urgência, né? Tem alguns deles sublingual, tem Rivotril sublingual, tem Alprazolam, outros aí que a gente pode usar, e também alguns antipsicóticos, né, Mari, em estados de uma insônia muito grande, a gente pode abrir mão aí de uma quetiapina, um outro medicamento, né? Queria que você falasse também um pouco dos medicamentos aí, a sua experiência. Bom, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina é o grupo mais utilizado a longo prazo. Pelo menos deveria ser. Antigamente, né, acredito que nós pegamos uma geração mais nova da psiquiatria, né, que usa mais antidepressivo para ansiedade e menos benzodiazepínico. Por quê? O benzodiazepínico, pessoas, é uma classe que cria muita dependência. Sim, é o famoso tarja preta, né? O famoso tarja preta. O pessoal conhece como tarja preta. O campeão de recorde que o vizinho sempre tem, o Rivotril clonazepam, né? Que infelizmente é barato, se fosse caro, talvez não teria essa epidemia do uso do Rivotril, né? É o benzodiazepínico mais utilizado aí. Mas a curto prazo, no início do tratamento, o benzodiazepínico tem o seu valor. Mas o importante é, depois de algumas semanas, poucos meses, haver um desmame. Por isso o acompanhamento com um profissional mais especializado. Porque não é porque o antidepressivo é mais fácil retirar. Agora, o benzodiazepínico pode causar abstinência, pode causar uma série de problemas se retirado rapidamente. Então, tem que ter esse manejo, esse cuidado. Os benzodiazepínicos são levados também. Fazendo uma metáfora assim, Mário, eu falo para meus pacientes assim, ó, gente, o Rivotril, seja lá que for esse tarja preta, ele é o bombeiro, né? Ele chega ali para apagar o fogo. Mas depois a reconstrução do local não é com eles, tem que deixar ele de lado. Né? Os outros remédios que vão entrar, vai ver o que queimou, vai ver, né? Vai ter que arrumar o lugar, quer dizer, aí eu estou falando da sinapse, da organização da amígdala, né? Então ele chega assim, o negócio está pegando fogo, ele vem e apaga o fogo. Mas arrumar a casa não é com ele, mesmo porque é o que você está falando aí, gera a dependência, além de alterações graves de atenção, de memória, né? Tem estudos já relatando clonazepam em doença de Alzheimer, quer dizer, só o profissional psiquiatra que vai saber conduzir melhor essa situação aí, né? Lembrar que é uma doença do adulto jovem, que, né, que está em plena atividade de trabalho, de estudo, né? Então, o benzodiazepínico ele tem que ser manejado com cuidado, no seu tempo certo, estabilizou o paciente, o antidepressivo começou a fazer efeito, a terapia começou a ajudar, é a hora agora de tentar tirar o medicamento. Muitas das vezes é usado para combater insônia, mas hoje nos protocolos novos de insônia, os benzodiazepínicos estão excluídos, né? Justamente por Sim. Bom, os antidepressivos aí, no transtorno do pânico, a minha preferência, ok? Mas não existe uma regra. Eu gosto muito da paroxetina e do escitalopram. Por que esses dois? Sim. A paroxetina pela sua potência terapêutica, digamos aí, do grupo de recaptação de serotonina, tem uma potência um pouco maior do que os outros, e o escitalopram pela baixo efeito colateral, que esses pacientes têm muita sensibilidade, né? E baixa interação, né? Eu me dou bem também me dou muito bem também com sertralina e às vezes venlafaxina, desvenlafaxina, mas realmente o escitalopram tem um lugar muito importante. A regra, né, Munir? Chega um paciente que está com transtorno do pânico, está obeso, vamos evitar de usar paroxetina, claro. De repente tentar uma sertralina ou fluoxetina porque emagrece mais na teoria, né? Isso vai muito de adaptação também dos efeitos colaterais, mas todos eles podem ser usados. Isso é uma preferência minha. A maioria das vezes eu uso. E associado no início do tratamento, vamos usar o bombeiro, o Rivotril, o clonazepam ou o frontal alprazolam.
que esses, para o pânico, tem eficácia. Diazepam, os outros benzodiazepinas têm alguma eficácia, mas não seria, digamos, primeira linha. E os duais também podendo ser utilizados, em especial a venlafaxina. Venlafaxina, mais forte, né? Isso, porque já a duloxetina e o Densvela já não tem tanto estudos que eles para quadro de pânico, né? E nem para os transtornos ansiosos eles não são tão utilizados, mas poderia ser uma opção, mas não de primeira linha, né? Uma tag leve ali, né? Você usar uma desvela, pode até uma duloxetina, né? A desvela é mais na depressão, né? Mas poderia também, mas num quadro de pânico, eu acredito que já seria ruim, até porque ela já libera noradrenalina de início, que já esse paciente já está com muito tônus noradrenérgico, pânico especialmente. E esse paciente fazer também uma psicoterapia, que eu acho que é importante não é só a técnica, mas a empatia que o paciente tem. Isso, fundamental. Né? E aí poderia ser a terapia cognitivo-comportamental ou a psicanálise, né? A psicoterapia é fundamental para a pessoa entender a raiz da situação, a raiz do problema, né? Não adianta a gente atuar na superfície, né? Tá tendo uma praga aqui, né? Tá numa plantação lá, numa coisa. Se o negócio está na raiz, não adianta você ficar arrancando. Tá vindo da raiz, né? Então, essa raiz vem o quê? Através do trabalho das emoções, né? Você tem que investigar isso melhor, ver toda a sua história, ver seu inconsciente, sua história de vida, se tem algum trauma, se não tem. Muito, né? O abuso, pessoas que têm transtorno do pânico sofreram abuso sexual na infância, né? Sexual, exatamente. Né? Meu colega aqui, Ricardo Chakra, compreender os fatores desencadeadores e crises. Exatamente, doutor Ricardo Chakra, amigão aqui de Pouso Alegre. Muito bem pensado. Eu vou falar, Mário, da alimentação, mesmo porque tem umas teorias novas agora aí sobre intestino, né? Nosso segundo cérebro, uma relação da microbiota. Então, a alimentação também é muito importante. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal lá da psiquiatria nossa lá, Mário. Tá aqui, o Ramon tá aqui. Um abraço aí, galera. O Eduardo Shelby tá aí. O Pedro tá aí. Vocês são grandes amigos nossos. Um prazer ter aqui. Tentar fazer uma live com mais colegas ao mesmo tempo. Tem jeito? Vamos ver. É interessante. O que acontece? Há uma teoria atual muito convergindo aí com estudos científicos da relação entre ansiedade e microbiota intestinal, colocando o cérebro como o intestino como o nosso segundo cérebro. Existe uma ligação, né, intestino-cérebro, uma comunicação pelo nervo vago e essa produção de serotonina, a maior produção de serotonina é no intestino. Apesar da serotonina intestinal não ultrapassar a barreira hematocefálica, ou seja, a serotonina não vai para o cérebro, mas alguns precursores vão, né? E esses precursores têm que chegar ali com qualidade. E um outro fator que eles falam, depressão e ansiedade é igual a inflamação subclínica, crônica, inflamação por excesso de cortisol. Então, se existe essa comunicação e o seu intestino está inflamado, seja por má alimentação, outra patologia que você tem, essa inflamação intestinal vai causar uma neuroinflamação. É onde cronifica a situação. Então, não adianta hoje, olha como é complexo, né, Mário? Você achar que a pessoa, o paciente ia no psiquiatra, ele ia falar de intestino com o paciente, né? Hoje o psiquiatra tem que orientar a alimentação. Os pacientes eles têm esses sintomas gastrointestinais com frequência, né? Náusea, vômito, diarreia, constipação intestinal. Lembrar essa correlação da ansiedade com sintomas digestivos, né? Digestivo. Existe uma dificuldade de compreensão, mas as doenças mentais, somente depressão, ansiedade, elas deixaram de ser doenças somente do cérebro para serem doenças sistêmicas. Então, é preciso ter esse olhar. Quem me acompanha meu trabalho, sabe. Eu trabalho na linha que eu falo saúde plena, saúde da mente,
do corpo e da espiritualidade, ou seja, tratar o paciente, o ser humano como um todo, porque não adianta você atacar num pilar e não atacar no outro. Exatamente. Por exemplo, alimentos que vão nos inflamar, você tem que fugir deles. Quem é muito ansioso, muito depressivo, né, ou ansioso, tem que fugir deles. Excesso de álcool, excesso de café, o café demais, ele pode desencadear crise de pânico, né? Alimentos muito gordurosos, embutido, enlatado, né? Já os alimentos com triptofano, ômega 3, vitamina D, vitamina do complexo B, zinco, magnésio, vitamina D, são alimentos anti-inflamatórios. E esses alimentos anti-inflamatórios, esse estilo de vida anti-inflamatório é o que a gente deve buscar, né? Tem alguns alimentos, falando aqui rapidamente, por exemplo, triptofano, banana, grão de bico, semente de abóbora, aveia, amendoim, né? Vitamina do complexo B, nozes, germe de trigo, castanha. Ômega 3 você tem peixe água fria, tem na sardinha. Zinco, ostra, camarão, magnésio, abacate, beterraba, couve, né? E a vitamina C são as frutas cítricas em geral, né? A gente acaba vendo que o quê? Se você quiser fazer um negócio muito completo, você tem que envolver psiquiatra, psicólogo, nutricionista ou nutrólogo, né? E ainda cabe aí um educador físico para fazer um treino personalizado para essa pessoa, um fisioterapeuta para entrar com um pilates, alguma coisa. Quer dizer, é uma equipe multidisciplinar, né, Mário? A questão da atividade física, né, no quadro de pânico, é importante também orientar o paciente, que é importante ele fazer atividade física, mas no começo do quadro, esse cuidado por causa desse disparo de adrenalina e às vezes ele passar mal na atividade física e não querer fazer mais atividade física porque ele teve um ataque do pânico ao fazer atividade física. Então é importante explicar isso, ó, começa devagar, né? A Nath, se tiver parado, um paciente ansioso do tipo pânico, porque ele pode desenvolver, às vezes, um ataque do pânico ao iniciar a atividade física, se ele começar de uma maneira mais extenuante, e isso pode, às vezes, gerar um trauma de não querer mais fazer atividade física. Já tive um ou outro paciente. Exatamente, é muito comum. E uma outra coisa... Eu fazer atividade física, mas eu passei mal. Passei mal. Como, né? Uma outra coisa que é comum também para quem já está em crise é a desidratação. Às vezes a pessoa não toma líquido suficiente. Ela já é ansioso, tem probabilidade de ter crise de pânico ou uma TAG crônica, porque as TAGs podem caminhar para o pânico, né, se não tratadas. E às vezes a pessoa está tomando pouca água. Entendeu? É isso que você falou, fazer exercício muito intenso durante a crise pode desencadear, e a desidratação. E lembrar também alguns exercícios que a terapia cognitiva usa, que é a questão do controle da respiração, né? No pânico, o centro da fadiga, ele é ativado erroneamente, né? E aí esse paciente, ele faz uma hiperventilação, né? Diminui a pressão parcial de CO2 e isso faz os sintomas ficarem pior. Então, o controle da respiração no início ou na iminência de um ataque do pânico pode ajudar, às vezes, esse ataque do pânico não ficar pior, não iniciar, né? Então, essa questão é importante, que o paciente, se nós fizermos um paciente ansioso, fizer um exercício de respirar durante 1 minuto, rapidamente, aquela pressão de CO2, né, vai diminuindo e aí começa a ativar áreas cerebrais que fazem, né, erroneamente uma leitura como se esse paciente tivesse com muita hipóxia, né? Eu costumo recomendar meus pacientes, eu já recomendo uma respiração diafragmática preventiva. Se ele tiver tempo durante o dia e conseguir fazer, ele pratica essa respiração diafragmática diariamente. De manhã, pelo menos, e ao deitar. E também a meditação mindfulness, que é excelente, né? Que traduzindo para português, atenção plena, né? O estado de estar no aqui e agora, é um tipo de meditação que vem com comprovação científica muito eficaz aí. A respiração diafragmática que a gente fala, a pessoa, eles tentarem achar aqui, né? Aqui termina o nosso tórax, tem
último ossinho aqui, é colocar a mão nessa região e respirar pela boca, pelo nariz e soltar pela boca. Na inspiração, né, você coloca a mão aqui para você ter a certeza de que você está respirando pelo abdômen, que a diafragmática é uma respiração mais abdominal. E a gente respira muito pelo respiração curta do tórax, né? Então, coloca a mão para você ter a certeza que esse abdômen vai levar. Pode contar, tem gente que conta até 3 ou 4, né? Vai inspirando até 3, solta com 3. 3, solta com 3. Ou 4, solta com 4. Tem resultados, assim, fantásticos. Tem pacientes meus que ficam muito ansiosos com cargo de liderança, tem reunião, tem que apresentar a aula para o chefe lá, ou coisa rápida ali de empresa, aquela pressão. Eles vão para a salinha, fazem aquela respiração, já auxilia bastante. E outra coisa também, né, Munir? Nessa época de pandemia, devido aí à Covid-19, muitas queixas de dispneia, né? O que às vezes faz o paciente estar buscando atendimento por corona, mas na verdade estão ansiosos, né? Isso também acontece É, com uma certa frequência, né? Essa atenção para falta de ar, né? exatamente. Ô, Mário, algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui, alguns seguidores meus, talvez não te conheçam. Se você fazer uma apresentação, tinha que ter feito no início, mas faz Eu pensei uma breve que ia falar. apresentação. Bom, meu nome é Mário Jorge, sou médico psiquiatra em Ubá, Minas Gerais, onde o Munir nasceu, mas não está. É a Nasceu em minha São terra Paulo, natal. mas mora aqui em Ubá, Minas Gerais, já tem 12 anos, né? Fiz aí uma pós-graduação com o Munir e com outros colegas que estão aí assistindo a live, né? Atualmente eu também faço grupo de estudo em psicanálise, já tem 3 anos, quase 4 anos, com o Dr. Ciro, um juiz lá de Juiz de Fora, que estuda psicanálise com a gente. E também já fiz estudos de psicanálise com a Elizabeth Miranda no Rio de Janeiro, por volta aí de uns 2 anos fazendo. Fiz também uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, né? E atualmente eu trabalho só como psiquiatra clínico. Eu trabalho em consultório a maior parte do tempo. Trabalhei em CAPS até o ano passado, trabalhei 7 anos e meio em CAPS, agora não trabalho mais. E trabalho também no ambulatório da Policlínica de Ubá, né? Como psiquiatra atendendo crianças, adolescentes e adultos, não só adultos. Trabalho também para alguns laboratórios, como palestrante de alguns medicamentos, né? Como para o laboratório Pfizer e para o laboratório CVE, né? Que você até colocou aí na live, né? No laboratório Pfizer eu faço algumas palestras da venlafaxina, que é um medicamento que a gente utiliza no dia a dia, e para o CVE, que é o Valdoxan, né? Que é a gomelatina. Acho que já deu para falar um pouquinho. Ah, deu, foi bacana. Eu vou ver aqui com o pessoal se tem alguma pergunta que a gente possa interagir. Vamos lá, A tem gente, 10 minutos. a gente Nossa, sabe que o Instagram tem um limitador, né? Faz um limitador para a gente. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Aqui ele falou dos alimentos, a gente já falou, né, dos alimentos. Tem mais alguma coisa, Mário, que você queira acrescentar? eu acho que o importante do nosso encontro, né, Munir, é orientar as pessoas. Eu acho o seu trabalho muito interessante. Eu não tenho muito, de repente, posso até te inspirar em você, mas esse trabalho que você faz no Instagram, que é um trabalho gratuito, né, de trazer as pessoas para tratamento em saúde mental, né? Eu acho que isso, e você também está trazendo experiência de outros colegas para compartilhar com a sua, eu acho isso muito importante, né? A psiquiatria, ela tem um estigma ainda, mas estamos cada vez mais quebrando essas barreiras, Sim, né? Lembrar para as pessoas que estão assistindo que a maioria dos transtornos mentais é uso de medicação para psicoterapia e com outras formas de tratamento em coadjuvante. O tratamento não é
em saúde mental, ele não é isolado. Um psiquiatra que acha que ele passar medicamento ele vai resolver o problema do paciente, ele está equivocado. E o psicólogo que acha que vai trabalhar sozinho com aquele paciente, não vai querer um psiquiatra avaliando, também está equivocado, né? Então, eu vejo cada vez mais diminuir essa resistência que eu não tenho de encaminhar para um profissional psicólogo para me ajudar a trabalhar com esse paciente e orientar um professor de educação. Doutor, eu quero um personal, eu tenho condição... eu tenho aqui o meu, você quer o telefone? Então, incentivar, motivar as pessoas, né? Não se esconder também, às vezes, atrás de um efeito colateral. Poxa, doutor, esse remédio me engordou, mas a pessoa não está fazendo exercício físico, não está fazendo dieta, né? E põe culpa no nosso medicamento, né? A questão Sim. existe os efeitos colaterais, né? E ganho de peso, preocupação principalmente em mulheres, disfunção sexual e também é uma outra queixa. Muitas das vezes trocamos o antidepressivo, ou às vezes associamos a bupropiona para trabalhar essa disfunção sexual, né? E lembrar que o tratamento também não é imediato, não é uma garganta inflamada. Porque acontece muito, né, Munir? Às vezes o paciente melhora com 2, 3 meses e some. E daqui 6 meses ele volta. E ele vai ficando crônico e vai ficando mais difícil da gente conseguir tentar suspender Exato. Existe uma ânsia muito grande de parar o medicamento, né? Isso a gente fala muito. Via de regra nos protocolos, né? A maioria das pessoas se beneficiam com tratamento medicamentoso, no caso do antidepressivo, por volta de 1 ano, né? Então, eu acho que isso é importante. E eu procuro conscientizar também, falando o seguinte coisa. A pessoa tem um problema na tireoide, ela não toma um hormôniozinho para repor, ela está com diabetes, ela não tem, né, que tomar o medicamento e tal, pressão alta. O cérebro é um órgão como um outro qualquer, como os outros. Qual o problema de tomar o medicamento? Aí vem o preconceito, às vezes de estar numa roda, né? Você toma remédio, não, para com isso, que ansiedade o quê? Que pânico, vai tomar uma cerveja que você melhora. Depressão é falta de Deus, depressão não sei o quê, vai arrumar um lote para você capinar, quer dizer, até hoje, no século XXI, a gente ouve esses absurdos. E nós temos que trabalhar para quebrar essa barreira. Né? Eu vou bater em cima disso sempre, esse é o nosso papel. Espero, inclusive, contar com você para próximos eventos aí. Vamos sim. E outra, Munir, né? O que acontece também com essa questão da medicação e da ausência de tratamento, né? Ou tratamento muito rápido. As comorbidades que possam vir aparecer. Um paciente com transtorno do pânico, ele pode até, uma chance de 30% a 60% ele desenvolver depressão, né? Exato. Com transtorno do pânico, eles fazendo um tratamento precoce, junto com a terapia, eles podem evoluir até a cura. Né? Entretanto, aqueles pacientes que deixam um quadro mais arrastado, ou às vezes aparece uma comorbidade, depressão, muito comum também abuso de álcool nos pacientes ansiosos, né? Muitos pacientes ansiosos tomando bebida alcoólica para dormir, né? Houve até um aumento desse abuso de álcool nessa pandemia. Vejo muito essa... doutor, e ali acaba tendo... Né? E caminhando aí para uma possível dependência, um transtorno relacionado ao álcool, também comum nos quadros ansiosos. Então é importante, o tratamento nosso é um tratamento que a gente trata o sujeito, a gente não trata a doença. Né? Exato. Por isso que às vezes nem todo mundo vai usar o mesmo medicamento na mesma dose. E nem todo mundo vai dar certo com o mesmo psicólogo ou com a mesma técnica de psicoterapia. Mas temos que trabalhar esse conjunto de situações, trabalhar a raiz do problema, como você mesmo colocou, que são as vivências individuais que as pessoas tiveram durante a vida, que tem que ser trabalhada, que a pessoa chega no pânico, é como se fosse um copo de água, que caiu mais uma gota, a pessoa está ansiosa e desenvolveu o ataque do pânico. A pessoa não está dando conta mais de administrar alguma coisa conscientemente ou até do inconsciente que ela não observa, né? Exatamente. Estou vendo algumas coisas aqui. O Júlio, que é o grande amigo e representante da Xer, me visita. A família é fundamental no tratamento dos pacientes depressivos com transtorno do pânico. Gostaria que falasse um pouco desse ponto. Isso entra, Júlio, na psicoeducação, né, como o Mário falou, que é a gente envolver familiares, trazendo informações para eles sobre a doença, fica mais fácil, né? Tem mais uma aqui. Doutor Munir, a respeito do antidepressivo spray. Oi? Importante na consulta a gente deixar o familiar trazer informação, informar,
para ele nos ajudar com o paciente, ao invés de atrapalhar ou criar um estigma. Para que você vai tomar esse remédio que o seu psiquiatra passou, né? Então é importante esse Sim. trabalho porque o suporte familiar, claro, se soma na saúde mental como um todo para esse paciente ter um melhor prognóstico de tratamento. Doutor Moni, a respeito do novo antidepressivo que é spray nasal, quais as novidades? O que eu sei é que tem um laboratório, um ou dois laboratórios estão lançando um derivado da ketamina, que é escetamina nasal, mas é usado em casos de depressão gravíssima com risco de suicídio. Sim. Isso aí é uma coisa que... quadros aí ansiosos que a gente está trabalhando hoje, né? Mas há os estudos que a ketamina e nas depressões, especialmente com risco de suicídio, né? ela vai trabalhar na via glutamatérgica, né? Exato. E esses pacientes eles podem às vezes melhorar no primeiro dia de uso da ketamina, né? Com o único inconveniente de hipertensão e dissociação, né? O desmame no tratamento é importante, com certeza. Medicamento psiquiátrico não se tira de qualquer jeito. De qualquer jeito, né? Tô vendo a Simone aqui. Um abraço, Simone. Ela falou que tinha preconceito, mas que depois o medicamento fez muito bem para ela. O Pedro Ribeiro aí, ó. Um abraço pro Pedrão lá. Tá parabenizando a gente. Minha mãe está aqui também, a Sandra. Amanhã estarei com ela, aniversário da minha mãe. Amanhã estarei em Juiz de Fora. Mário, Sandra. Parabéns, dona Sandra. Muitos anos de vida. O Cleiton também está aí com a gente. Mário, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa ter outra oportunidade dessa. Amanhã estarei no programa do meu tio Irã no Facebook, De Bem com a Vida. Nós vamos falar de Setembro Amarelo. Meu tio Irã, que é palestrante em Ubá. Os ubaenses que estão me ouvindo agora. Amanhã às 19 horas estarei no programa De Bem com a Vida com o meu tio Irã. Vamos falar um pouco de Setembro Amarelo e essas outras questões aí. Será um prazer falar com os meus queridos ubaenses. Um abraço, Mário. Obrigado a todos aí que ficaram com a gente até o final. Um abraço. E vamos em frente. Nossa live aí. Até mais. Tchau, tchau.